Esse é o Tudo em 20 podcast, o UERJ Zona Oeste. De Campo Grande para o mundo, compartilhamos ciência do dia a dia em até 20 minutos. Eu sou Ana Nascimento, apresentadora da 4ª temporada. Vem aprender com a gente! Episódio de hoje, segundo CRIEU. Hoje a gente está num evento que une cultura, ciência, sociedade, só que de uma forma mais concreta. O CRIEU é uma rede internacional de extensão universitária. E dentro desse evento também está acontecendo o Encontro de Divulgação Científica Fluminense e a Jornada de Extensão do IFRJ, que é a instituição sede. O CRIEU reúne diferentes países e diferentes instituições, como Brasil, Portugal, Moçambique e Peru. Todas essas instituições têm um objetivo em comum, que é compartilhar a ciência e estender para além dos muros da universidade. Alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, as ODS, conhecida também como Agenda 2030, o Congresso propõe justamente essa educação, né, esse diálogo entre conhecimento científico e as demandas reais da sociedade. Nessa edição, o IFRJ é instituição sede. O evento ele vai fortalecendo, né, um intercâmbio muito potente, então, seja ele cultural, seja ele científico, isso entre as universidades, mostrando que a produção do conhecimento ela ganha ainda mais força quando ela é compartilhada, aplicada de forma consistente e realmente de forma real, respondendo às questões e aplicada de forma coletiva. E isso é para além da extensão. O Congresso também ele abre espaço tanto para a divulgação científica, reforçando que a ciência ela precisa sair do laboratório, né? Chegar até as pessoas e contribuir também de uma forma acessível para responder às questões da nossa sociedade. Então, há universidades aqui também, há a parte tecnológica aqui também, existem também alunos da parte técnica, então há também alunos do ensino médio participando desse evento. E é exatamente por isso que o nosso podcast está aqui hoje, para entender o que as outras instituições já estão fazendo, para a gente aprender também, trocar ideias, né, nesse intercâmbio e entender esse desenvolvimento, trocar experiências, para que, de fato, a nossa comunicação, essa ciência do dia a dia, tenha ainda um conhecimento mais robusto e seja de melhor qualidade. E enriquecer ainda mais o nosso olhar sobre a pesquisa, sobre o desenvolvimento da ciência, transformação social também. E para aprofundar essa conversa, nós estamos com um representante da instituição sede do IFRJ, que é o professor Frederico Mendes de Carvalho. Ele é professor do ensino básico, técnico e tecnológico do IFRJ, onde também atua como coordenador do curso técnico em administração e o núcleo de estudo afro-brasileiros e indígenas, o NEAB. O Frederico, né, o professor Frederico, tem uma trajetória acadêmica muito sólida, com doutorado em comunicação social pela UFMG e 2 mestrados, um em Estado, Governo e Políticas Públicas, com um reconhecimento pela UFRGS, e outro em Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental pelo IFMG. E mais do que títulos, né, que obviamente também é importante, o que nos chama a atenção sobre o nosso professor convidado é a forma como ele conecta tudo isso com a prática, né? Do jeito que a gente gosta aqui no nosso podcast, com a ciência do dia a dia. As suas pesquisas e seus projetos, eles passam por desenvolvimento sustentável, por políticas públicas, gestão de projetos também, que tem esse olhar sustentável e sempre com um olhar muito voltado para o impacto social. Ele também coordena iniciativas que vão valorizando a história e a cultura afro-brasileira, com foco na geração de renda, fortalecimento de redes e promoção também da autonomia da população negra e do território também. E, além disso, ele integra a Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que também está alinhado lá que a gente falou anteriormente sobre as ODS da ONU, contribuindo diretamente para a construção da ODS 18, né? Que ali nós temos mais de 20 ODS, né, da ONU, que essa ODS 18 especificamente, que ela vai tratando sobre a igualdade racial. Ou seja, ele é uma pessoa que na prática, ele une tudo aquilo que esse congresso propõe, que é a ciência conectada com a sociedade, com o dia a dia das pessoas, e aquilo também que é alinhado ao nosso podcast. Professor Frederico Mendes de Carvalho, é uma honra ter o senhor aqui conosco. E já começando, né, sobre a ciência do dia a dia, após ouvir a sua palestra aqui no segundo CRIE, nós somos curiosos. Temos uma perguntinha aqui para o senhor, que considerando a sua atuação na Baixada Fluminense, né, especialmente em Belfor Roxo, o que para o senhor a extensão universitária, né, nesse território que é
tão potente para o que que seria para o senhor conectar a ciência do dia a dia com a população? Wani, primeiro te agradecer pelo convite, dizer que é um prazer participar com você dessa entrevista. Sua pergunta é muito importante. A professora Denise Ferreira da Silva nos traz uma noção muito interessante, que é a noção de luz negra. Eu acho que a extensão é tão potente em Belfort Roxo porque ela tem muita luz negra emanando. A Denise, quando ela fala sobre isso, ela constrói um instrumento, uma metáfora para pensar assim como a luz negra ilumina as coisas que não são visíveis ao olho nu, essa potência dos corpos e imagem afrodiaspóricos que estão na Baixada Fluminense está recheada de uma cultura de resistência, de uma cultura de vivências tão profundas e tão profundamente ricas, que faz com que as trocas, os relacionamentos, a generosidade, a solidariedade, a criatividade das pessoas aflorem. Eu acho que essa é uma característica da Baixada. Então, quando nós temos uma metodologia que consegue fazer com que toda essa energia positiva ela seja concatenada para coisas maneiras, como é dito aqui no Rio, né? Para coisas maneiras, o resultado só pode ser isso. Então, o que nós estamos vivendo, eu acho que é o florescer de um novo dia, né? O professor Paulo Freire nos diz que esperançar é um gesto político. Nós estamos esperançando, não como expectativa, falando assim, uma hora muda, uma hora as coisas acontecem, mas nós estamos pensando nos projetos de extensão como uma estratégia para que as pessoas tenham novos esperançamentos, para que elas acreditem que as coisas podem mudar. E efetivamente as coisas começam a mudar, né? Então, o nosso trabalho lá é uma pequena gotinha nesse oceano todo, mas eu acho que é uma contribuição que nos ajuda a ter pistas de como a universidade, como as escolas técnicas, como a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, como a educação brasileira, pode agir metodologicamente para ser antirracista. Ai, que incrível, professor. Muito obrigada pela sua fala. Aí acabou que vai me despertando mais uma, se o senhor me permitir, né? Porque o senhor publicou também com o seu projeto, né, com a sua tese também, então tem canais de eventos internacionais e nacionais, e acaba que vocês têm um alcance muito grande e referência nacional, né? E quando a gente pensa em território, a gente não imagina que a Baixada Fluminense vai trazer ciência, por exemplo. Nós temos a tendência e esse olhar preconceituoso de achar que só vamos aparecer, né, e pessoas que parecem com a gente só vão aparecer também, estampados em capas de jornais num viés negativo. Então, ter a sua presença e ter a sua participação atuando também com a ciência do dia a dia, ela é sensacional. Muito obrigada por isso. E uma curiosidade também. Qual tem sido assim o maior desafio da divulgação científica assim ao seu ver? Primeiro, eu acho que a gente tem que começar a discutir com essa galera o que é ciência. Recentemente, quando nós realizamos o curso Diálogos Afrodiaspóricos com a Isabel de Oiá, a gente vai percebendo que a ciência já está há muito tempo no dia a dia da Baixada, mas ela está com outros nomes, muitas vezes chamada de tradição. Mas Isabel, numa das aulas, nos ensinou sobre as folhas e o papel das folhas para a saúde. Muita ciência nisso, né? Mas Isabel nunca entrou na universidade para estudar biologia, química, física, mas ela sabia cada uma daquelas folhas e cada coisa que ela fazia, cada princípio ativo que estava ali, para que cada uma daquelas folhas servia. E ela aprendeu isso ao longo de 50 anos com os pais, avós e bisavós dela. Pra você ter ideia, a mãe Isabel, ela é neta de Joãozinho da Goméria, uma das figuras mais importantes da história do candomblé no Brasil. E ela vem de uma tradição, que inclusive chama bate-folha, ela vem de uma tradição, que é a tradição do candomblé, na qual as folhas são sagradas, tem muita ciência nisso. Então, quando a gente começa a rediscutir com as pessoas o paradigma de ciência, quando começa a dizer assim, olha, os conhecimentos dos povos indígenas, os conhecimentos afrodiaspóricos, os conhecimentos tradicionais, os conhecimentos quilombolas, os conhecimentos ribeirinhos, também são ciência, a gente muda como as pessoas enxergam. Porque ele vai lembrar daquela avó que dava o funfo, não é? Ah, a barriga tá doendo, dá um funfo pro menino. Vai lembrar da bezedeira, vai lembrar do chazinho que cura a gripe. E tudo isso foi transformado depois, a partir de uma lógica do homem ocidental, em conhecimentos que foram compartilhados, foram compartimentados, colocados em caixinhas para formar o que a gente chama modernamente de ciência, mas de conhecimentos que já existiam há muitos anos. Talvez se a gente olhar por aí, a gente para perceber que a ciência não precisa ser tão complexa. O Nego Bispo nos ensina um negócio muito interessante. A gente aprende na universidade com os conceitos.
E para explicar um conceito, eu sei porque na minha tese, por exemplo, eu tive que fazer isso, a gente tem que escrever uma tese, muitas vezes. E o Nego Bispo diz assim, pode ser muito mais simples. A ciência que a gente gera, ela é muito mais interessante nesse sentido, porque ela é menos complexa. Complexa, quando eu digo assim, de deixar as coisas inentendíveis, ininteligíveis. Se essa expressão existir, talvez seja isso. De uma forma que não são compreendidas. E aí o Nego Bispo nos diz assim, que existem dois tipos de conhecimento. O conhecimento sintético e o conhecimento orgânico. Os conhecimentos desses povos, como de Mãe Isabel, os nossos conhecimentos, os conhecimentos que são trazidos pelos povos afrodiaspóricos, pelos povos indígenas que estavam aqui, são conhecimentos orgânicos. São uma forma de fazer ciência orgânica. Os outros são elaborados a partir de uma interlocução com esses conhecimentos para que eles fossem descritos, para que eles sejam descritos. Logo, são sintéticos. Se a gente reconhece que o conhecimento orgânico ele é a chave para todo um mundo de ciência, então acho que a gente muda tudo, né? Professor, muito obrigada.